Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra aí no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 26. Nós vamos ler dois textos como referência na palavra, nesta noite. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Diz a palavra de Deus assim: Disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ainda de pé, no mesmo livro, o livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 25. Capítulo 23, versículo 25. Diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém? Podeis assentar glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa noite, noite de cura divina, noite de campanha, e nós sabemos que o Senhor já está agindo aqui neste lugar, como Ele agiu no culto à tarde. Temos certeza que o Senhor vai estar operando aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer nos dar direção. Porque quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia, Ele fala que Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura, Ele dá promessas ao seu povo. Aqui, no livro de Êxodo, Ele dá essa promessa ao povo de Israel, à nação de Israel, dizendo: olha, se vocês me seguires, se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, se você pegar esses estatutos, essas leis que eu estou passando para vocês nessa noite, vocês, além de ser abençoado, além de ser próspero, tudo que vocês fizerem, a bênção vão vir sobre vocês. Ele fala aqui também que nenhuma enfermidade ia tocar a nação de Israel. Era uma aliança que Deus fazia com Israel, era uma aliança que Deus fazia com o seu povo escolhido daquela época. Ele havia escolhido essa nação, Ele havia escolhido um povo para Ele. Ele fez uma aliança através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. E aqui estava as leis que Deus determinou ao seu povo através de Moisés. Deus usa agora Moisés e fala com o seu povo, trazendo os seus mandamentos, trazendo as regras, os estatutos, as suas ordenanças. E Ele fala: se vocês obedecerem esses mandamentos, vocês vão ser abençoados, vocês vão se enriquecer, a minha proteção vai estar sobre vocês, a minha bênção vai estar sobre vocês. Se você ler lá no capítulo 28, você vai ver as promessas, né, as bênçãos e as maldições. E várias vezes Ele fala: olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, você escolhe. Se você me obedecer, a bênção vai estar sobre você, mas se você me desobedecer, a maldição vai cair sobre vocês. Mas nós não somos Israel, nós não somos hebreus, nós somos a igreja do Senhor. Mas que quando você olha esse texto, o Velho Testamento, ele serve profeticamente para nós. Não é as mesmas ordenanças. Porque quando você vê, você acha que é só 10 mandamentos. Não é. Eram 613 mandamentos que Deus tinha ordenado ao povo de Israel. Se você ler, são várias leis, leis cerimoniais, leis civis, e vai vindo leis e mais leis e mais leis. Então, quando a Bíblia fala da lei, está falando dos 613 mandamentos, 613 regras, estatutos, ordenanças. E Jesus fala que é muito difícil obedecer esses mandamentos. Inclusive, nem os sacerdotes conseguiam obedecer esses estatutos, essa lei. Então Deus agora separa um povo. Quem? A igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Israel também é a nação de Deus, mas a igreja é aquilo que Israel não conseguiu obedecer, aquilo que Israel não conseguiu entender, aquilo que Israel não conseguia compreender. Deus agora revela para a sua igreja.
E a gente olha para o Velho Testamento, não é só história. Tudo que é no Antigo Testamento, no Velho Testamento, é profético para as nossas vidas hoje, é profético para a igreja hoje, é revelação para a igreja hoje. E quando ele fala que se você obedecer o Senhor, também está falando para nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos honrar ao Senhor. E quando nós honramos ao Senhor, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, a voz de Deus, a direção de Deus, aquilo que Deus prometeu, as bênçãos que Deus prometeu para Israel, nós recebemos profeticamente também no nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. E aqui ele promete que Israel não sofreria de enfermidades. Olha aí, que incrível, que profético, que maravilhoso. Já pensou um povo, uma nação, que além de ter a bênção do Senhor, a proteção de Deus, ele fala que nenhuma enfermidade que caiu sobre o Egito cairia sobre Israel, nenhuma enfermidade viria sobre Israel. Mas se você vê também no Novo Testamento, Jesus, aonde ele passava, milagres aconteciam, curas aconteciam, ou seja, a enfermidade não é bênção, a doença não é bênção. É claro que nós sabemos disso, porque nós sentimos dor, sentimos angústia. Tudo que é enfermidade é coisa ruim, é negativo, é sofrimento. Então a enfermidade é um tipo de maldição, é tipo de uma praga que Deus colocou no mundo por causa do quê? Do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é morte. Ou seja, é do pecado que vem as enfermidades. Eu já vi muito pregador falar assim, que as enfermidades não é do diabo. Tudo que é coisa ruim, irmão, tem ação do diabo. A origem do pecado não tem ação do diabo? Quem enganou Adão e a Eva? A serpente, Satanás. Então a origem de todo mal é Satanás. A origem de tudo que nessa terra que não é bom, que não é frutífero, que não é próspero, que não é bênção para nós, com certeza tem o dedo do diabo, mas tem a desobediência do homem. Quando nós olhamos a Bíblia, a gente começa a ver que também, por que Adão caiu? Porque ele desobedeceu. Então a obediência é um tipo de aliança, e quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos fazendo o quê? Abrindo legalidades para as enfermidades, abrindo legalidade para as maldições, abrindo legalidade para tudo aquilo que Deus rejeita. Nós estamos abrindo a nossa vida para Satanás. Mas não preocupa não, que a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que era maldito, qual que é o poder de Deus? O poder de Deus é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo esmagou a Satanás. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então Deus veio aqui na terra encarnado como homem através de Jesus Cristo, e ele veio desfazer tudo que o diabo fez, tudo que o diabo plantou, até o momento que Jesus nasceu, veio Jesus e desfaz tudo no nome dele, para a glória dele e através do sangue dele na cruz do Calvário. Então agora nós temos cura, nós temos a liberdade, nós temos a salvação, e nós temos também a garantia da cura divina. E essa promessa, que ele não vai colocar enfermidade sobre nós, nenhuma enfermidade viria sobre nós, é para a igreja também. E nós profetizamos nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, sobre a tua vida. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Quem crê, diga glória a Deus. Eu falei, eu recebo nessa noite no nome de Jesus. E quando nós começamos a estudar sobre enfermidades, nós vemos que tem 3 tipos, ou 3 níveis de enfermidade. A primeira enfermidade que eu quero falar com vocês nessa noite é a enfermidade espiritual. Você sabia que há demônios que colocam doenças na nossa vida? Você sabia que há demônios que colocam enfermidade na nossa vida? E como a gente não pode estar baseado naquilo que eu imagino, vamos para a palavra de Deus, mesmo sentados. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Lucas, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia já 18 anos.
e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Então nós vemos aqui uma situação, uma mulher que havia 18 anos enferma, andava encurvada, não conseguia levantar. E o mal dela não era físico, o mal dela era espiritual. Aquela enfermidade, havia um demônio que tinha colocado essa enfermidade nela. A Bíblia não fala a origem, então eu não posso criar a origem desse mal. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo repreendeu o espírito da enfermidade, o demônio da enfermidade. Aquele mal não era físico, era espiritual, e Deus repeliu o demônio, e aquela mulher foi curada. Então há enfermidades na nossa vida que vem do diabo. Agora você pergunta para mim, pastor Hugo, pode um cristão, pode um crente ter uma enfermidade demoníaca? Não. Porque um crente lavado e remido no sangue de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que tem o Espírito Santo habitando nele, o diabo não pode tocá-lo. Está na Bíblia. O que dá ao nosso redor? O anjo que nos guarda, que nos protege, nos livra de todo mal. O sangue de Jesus Cristo que nos protege de todo mal. Como é que Satanás pode agir? Pode sim, só se a pessoa tiver brecha. O espírito da enfermidade, o demônio da enfermidade só pode tocar na vida do crente que está fora da proteção do Altíssimo, que está em pecado, que está em brecha. Na verdade não é só o espírito da enfermidade, qualquer demônio, qualquer mal, só pode tocar na vida de uma pessoa que está fora da proteção do Senhor Jesus Cristo, que está fora das asas do Onipotente, daquele que guarda, daquele que livra de todo mal. Salmo 91 fala que nada vai atingir aquele que está debaixo das asas do Senhor Onipotente. Então existem enfermidades que são demônios, que você pode ir para a medicina, que você pode ir para o hospital, você pode internar, você vai fazer exames, não vai dar nada. Quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas que você conhece, às vezes você já sofreu isso, foi lá, fez consulta, fez exame, nada, mas numa oração de libertação, ou num propósito de conversão, ou às vezes quando ela entrega a sua vida para Jesus, aquela enfermidade desaparece, porque era espiritual. E quando nós estamos em Cristo, já nenhuma maldição há sobre nós. Amém? Existe o segundo nível de enfermidade, que é a enfermidade da alma. É as enfermidades psicossomáticas, ou enfermidade da mente, da alma, do coração. Infelizmente, existem as doenças da alma. E você sabia que tem muitas pessoas que sofrem fisicamente por problemas da alma? Pastor, mas nós estamos falando aqui, não é um tratamento, não, aqui nós estamos falando pela palavra de Deus. Vamos ver aí, mesmo sentados, abre a sua Bíblia, o livro de Salmos. Eu falei que são 3 tipos de enfermidade que eu quero falar aqui nessa noite. Falei da enfermidade espiritual, da doença espiritual. Agora nós vamos falar da alma. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmo 147, por favor. Salmo 147. Salmo 147, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aqui o salmista ele fala da enfermidade, das dores do coração. Senhor, sara as feridas do coração. Está falando aqui de problema do coração? Não, está falando da alma. Esse coração aqui é a alma. Nós sabemos que o símbolo da alma é o coração, né? O símbolo das emoções, mas é claro que não é no nosso coração que é o centro das nossas almas. Isso aqui era um pensamento antigo. Aonde que fica as nossas emoções? Na nossa alma, na nossa psique. Inclusive, a palavra psicologia é o estudo da alma. Antigamente, os primeiros psicólogos estudavam o que? A alma. Depois eles tiraram esse pensamento, né, de alma e colocou mente, o estudo da mente. Mas antigamente era o estudo da alma. Então a alma é o centro das nossas emoções.
E muitas vezes tem pessoas que sofrem da alma, problemas na alma, enfermidades na alma. E infelizmente a gente vê que é a doença do século que as pessoas falam, né? Vamos ver para índice aqui, índices. Você sabia que em 16 anos aumentou 705% de pessoas depressivas? Em 16 anos houve um aumento de 705% de pessoas com depressão. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que existe 121 milhões de pessoas depressivas no mundo. 25% da população mundial tem ansiedade. Aí você fala assim, problema, passou isso aí, até crente pode dizer sim, porque isso não é espiritual, é alma. Isso não é problema espiritual, é da alma. Eu lembro que quando surgiu os primeiros problemas psicológicos, tinha gente que falava demopressão, né? Ou seja, a pessoa que tem depressão tem demônio. Não é espiritual, é alma, é emoção, é algo aqui. É claro que o inimigo pode usar disso para agir na pessoa. Ela pode usar a mente dela para atrapalhar ela. Eu já orei por pessoas que tinham problemas, achavam que tinham problemas emocionais, e a gente orou. Eu lembro, algum tempo atrás, um pastor me ligou de outro ministério, falou, pastor Hugo, você pode vir me ajudar aqui? Tem uma moça que eu orei por ela está possessa, e eu não consigo libertar, não consigo expulsar esse demônio dela. Estava eu e minha esposa, ela lembra disso. Nós fomos lá, fomos lá na casa dela, lá, oramos, repreendi, e o demônio não saía. E aí eu falei, então faça o seguinte, você consegue falar comigo? Ela muito nervosa, várias pessoas orando por ela, tentando repreender que demônio não saía. E ela nervosa, eu acalmei ela, falei, acalma, senta, toma uma água. Repita comigo, que Jesus Cristo veio aqui na terra, como homem, morreu na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. E ela confessou. O demônio não confessa que Jesus veio como homem na terra. E ela confessou. Naquele estado que ela estava, nós concluímos que aquele problema não era espiritual, mas era a alma. Ela estava num alto índice de nervosismo, de estresse, de agitação, de depressão. Nós oramos por ela, abençoamos ela, mas indicamos ela para o psicólogo, psiquiatra no caso dela. Então há pessoas, mesmo crentes, que sofrem com depressão. E Jesus pode curar isso? É claro, porque Jesus ele pode curar todas as enfermidades. Ele fala que nenhuma enfermidade ele vai colocar sobre nós. Ou seja, ele pode nos livrar de toda enfermidade, inclusive da alma. Se você nessa noite, você que está escutando essa mensagem, tem um problema na alma, um problema psicológico, Jesus Cristo pode curar. É claro que tem um homem, tem um psicólogo, tem um psiquiatra, eles podem te ajudar a tomar remédio, te conversar com você, falar com você, mas às vezes nem o psicólogo tem jeito, nem o psiquiatra tem jeito. Jesus Cristo, ele pode curar todas as enfermidades. E o terceiro e última enfermidade que eu quero falar, que é a enfermidade física. Vamos ver aqui em Lucas. Lucas, se você tiver o exemplar da Bíblia Sagrada, puder abrir. Evangelho de Lucas, no capítulo 4. E a última mensagem, último verso que nós vamos ler. Lucas 4. Versículo 40. Lucas 4:40 diz assim: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de várias doenças lhes traziam, e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então traziam a Jesus pessoas com todo tipo de enfermidades. Imaginam enfermidades da alma, enfermidades espirituais e enfermidades físicas. Há enfermidades que é física. Eu já orei para uma moça, uma criança, me lembro, uma criança que tinha uma perna maior do que a outra, nós oramos e nós vimos a perna dela crescer na hora. Já vi pessoas com câncer, caroço desaparecer, pessoas com AIDS ser curada, pessoas com problema na vista. Uma vez eu orei para um senhor que caiu um produto químico nos olhos dele, ele não enxergava, e nós oramos, quando ele abriu o olho, ele estava enxergando.
São enfermidades físicas, que Jesus também, nós sabemos que Jesus pode curar. E ali viram até Jesus todas as pessoas com todo tipo de enfermidades. E o ministério de Jesus foi marcado por curas divinas, porque Ele cura, Ele é poderoso, como eu disse no início da mensagem nessa noite. Não há enfermidade que é maior do que Jesus, maior do que Deus, porque Deus é Deus que cura as enfermidades. Ele conhece cada espaço do nosso organismo, Ele conhece cada célula do nosso corpo, Ele conhece cada pelo do nosso corpo, Ele conhece cada parte do seu corpo, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou, e Ele tem poder nessa noite para curar qualquer tipo de enfermidade, sendo ela psicológica, sendo ela emocional, sendo ela espiritual. Ele pode repelir o demônio, Ele pode quebrar a maldição, e Ele pode curar a sua enfermidade nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Como eu disse, eu sei, nós sabemos que o médico pode curar também. Deus trouxe a ciência, Deus criou a ciência, Deus criou a sabedoria e colocou no homem. E muitas vezes nós vamos ser tratados por um psicólogo, psiquiatra, vamos no médico, vamos tomar um medicamento, uma injeção, vamos fazer um tratamento. É claro, grandes homens de Deus nessa terra já tiveram que passar pelos médicos. Porque a Bíblia fala em Mateus no capítulo 4, no versículo 6 e 7, quando o diabo foi tentar a Jesus, Jesus falou, não tentarás o vosso Deus. Quando o diabo falou assim, atira daqui. Deus vai enviar os seus anjos e vão te proteger, vão te guardar. Jesus falou, não tentarás o vosso Deus. Às vezes você está com problema, alguma enfermidade, alguma doença, você precisa ir urgentemente, está lá não, é porque eu vou ser curado, Às vezes Deus não quer te curar. Deus quer que você vá lá, toma um remédio, faz um tratamento, sei lá o que Deus quer que você faça. Eu acredito no poder da medicina, acredito. Mas aquilo que o homem não pode fazer, o médico não pode fazer, Jesus pode. Quando não tem jeito mais para o homem, quando não tem solução mais para o homem, aí vem a mão de Deus e coloca sobre nós. É claro que Ele pode curar até uma dor de cabeça. É claro que Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade. É claro que Ele pode fazer desaparecer um caroço aqui nessa noite, na hora, num piscar de olhos, ao terminar da oração. Mas às vezes não. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Ele faz, então eu acredito. Meu irmão, eu também acredito, eu tenho fé, muita fé. Eu acredito que Ele pode fazer hoje, agora, mas Ele não é obrigado a fazer, porque Ele é Deus e nós somos criatura. Muitas vezes nós queremos colocar Deus na parede, não é verdade? O Senhor tem que me curar. Porque a tua palavra, tem muita igreja por aí, fala, né? Ou é tudo ou é nada. Coloca Deus na parede, porque Ele é obrigado a fazer, porque na Bíblia fala que é. Sim, Ele pode fazer, mas não é obrigado a fazer. Por quê? Porque Ele é Deus e nós somos criatura. É nós que servimos a Ele, não é Ele que nos serve. Ele pode curar, Ele pode abrir uma porta de emprego nessa noite, Ele pode te prosperar, Ele pode te enriquecer, Ele pode fazer muitas coisas, mas tudo é no propósito e no plano de Deus. Se Ele quiser te curar, Ele te cura. Se Ele quiser te salvar, Ele te salva. Às vezes a gente acha que está tudo no homem, né? Eu que aceitei Jesus, eu que fui para a igreja, eu que busquei, eu que orei, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu faço isso, faço aquilo outro, que eu lavo a igreja, eu limpo a igreja. Não é nós, não é por nós, é graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é Deus e Ele quer fazer e Ele pode fazer e faz quando Ele quer e quando Ele pode. E se Ele não quiser curar, Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo servos dEle. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite no nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você e eu quero que você leve essa palavra ao seu coração no nome de Jesus. Deus, Ele pode curar você de todo e qualquer tipo de enfermidade. Eu creio. Eu já vi Jesus fazer muitos milagres, muitas curas. Inclusive a minha irmã, os médicos deu 6 meses de vida. Ontem eu estava aqui no culto. Priscila,
Os médicos deu 6 meses de vida para ela tinha leucemia, e Jesus a curou. Ela fez tratamento durante 3 anos, inclusive era uma conferência de cura onde ela foi curada, e perguntaram ao pastor: vamos parar o tratamento? Não tentarás o vosso Deus. A palavra de cura já foi decretada, mas deixa os médicos falar que ela está curada. Aquilo que era impossível, Deus fez tornar possível. O que era 6 meses de vida, ela tinha 6, 7 anos de idade. Hoje ela tem aí 28 anos de idade. Os médicos falaram que ela não podia engravidar, deu à luz. Os médicos falaram que ela não ia conseguir trabalhar por causa do tratamento químico que aconteceu com ela. E ela, inteligente, estudiosa, fez faculdade, está fazendo pós-graduação e tudo mais. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus faz milagres. Não somente por experiências, mas porque a Bíblia fala que Ele cura. Se você crê, vamos orar nessa noite no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença em oração nessa noite. Deus, nós estamos aqui reunidos aqui neste lugar. E eu quero louvar a Deus por essa palavra, a qual o Senhor nos ensinou, esses 3 níveis, esses 3 tipos de enfermidade. Enfermidades física, enfermidade espiritual e enfermidade emocional. Deus, nós não sabemos, eu não sei qual é a enfermidade que essa mulher, este homem ou essa família tem enfrentado, mas nós oramos nessa noite, nós clamamos por ela, nós clamamos por ele agora. Nós te pedimos, se tem alguém dentro da casa dela que está enferma, está enfermo, visita ela agora, repreenda o espírito da enfermidade, repreenda o espírito da morte, repreenda a enfermidade emocional, a enfermidade física e a enfermidade espiritual. Deus, se existe um demônio que esteja agindo, colocando essa enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e nós declaramos que ela está curada, que ele está curado pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo. Vai passando agora, Senhor, aplica o teu sangue nessas veias, aplica o teu sangue no organismo dessa pessoa, dessa mulher, deste homem, e nós repreendemos, Senhor, essa enfermidade, e nós cremos nessa palavra, a qual o Senhor falou, através de Moisés para o povo de Israel, que ele não ia colocar nenhuma enfermidade sobre este povo. Deus, nós recebemos essa palavra sobre nós. Deus, nós recebemos essa palavra profética sobre nós, que nenhuma enfermidade o Senhor vai colocar sobre a nossa casa, que nenhuma enfermidade o Senhor vai colocar sobre o nosso lar. Deus, nós profetizamos, no nome de Jesus Cristo, cremos no teu poder, cremos na tua atuação nessa noite. Nós declaramos que o teu povo está curado, que o teu povo está abençoado nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, e que essa palavra, ó Deus, de libertação, que essa palavra de cura seja como semente e aumente a fé dessa mulher, aumente a fé desse homem, com a certeza que o Senhor pode curar toda a enfermidade, no nome de Jesus Cristo.